Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula pelo nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação do Psicanalista. E como já estamos no final, desse módulo aqui, sobre a psicopatologia da vida cotidiana 1901, volume 7, volume 6, desculpa, que ato falho. Já estou antecipando aqui o próximo módulo. Hoje nós iremos falar, né, sobre atos falhos combinados. Então, meu caro aspirante, meu caro analista que está aqui, semana que vem já é a última aula, né? E no dia 18 teremos aí a nossa live sobre o módulo 6 sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Então, qualquer dúvida sobre essas aulas, não deixe de me perguntar, não deixe de me trazer. Vamos fazer uma troca no dia 18 muito legal. E no dia 25 vamos iniciar aí o módulo 7, né? Um caso de histeria, três ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos. 1901 a 1905. Lembrando que dia 30 de outubro teremos aí uma aula com a professora e psicanalista Soraya Gonzaga sobre a formação do psicanalista. Um assunto muito importante, muito sério. Eu escolhi o nome dessa escola a partir de uma captura narcísica, né, numa pós-graduação do Instituto ESP, onde eu me vi capturado e esses textos lacanianos sobre a formação do psicanalista me chamou muita atenção porque eles vão de encontro ao, à preocupação do Freud sobre a psicanálise e a formação desse psicanalista. Então, desde já, você, meu caro aspirante, meu caro psicanalista, você que faz parte dessa escola, está convidada para o dia 30 assistirmos essa aula com a nossa querida Soraya Gonzaga. Atos falhos combinados. Dos dois últimos exemplos mencionados, meu erro ao transferir os Médici para Veneza e o jovem que consegui conservar por telefone, conversar por telefone com a sua amada, sabendo que contrariava minha proibição. Na verdade, não foram descritos de maneira exata. Uma consideração mais cuidadosa revela que eles constituem a combinação de um esquecimento com um erro. Posso ilustrar essa combinação com clareza ainda maior, através de alguns outros exemplos. Um amigo que me conta a seguinte experiência. Há alguns anos aceitei ser eleito para a diretoria de certa sociedade literária, por supor que algum dia essa organização pudesse ajudar-me a fazer com que ensinasse minha peça. Embora sem muito interesse, participei regularmente das reuniões que se realizavam todas as sextas-feiras. Há poucos meses obtive a promessa de uma representação no teatro de F, e desde então passei a me esquecer regularmente das reuniões da sociedade. Ao ler seu livro sobre essas coisas, senti-me envergonhado de meu esquecimento, repreendi-me por essa baixeza eu faltar agora. Quando já não estava precisando dessas pessoas, resolvi não me esquecer por nada no mundo da sexta-feira seguinte. Recordei-me repetidamente esse propósito até colocá-lo em prática, haver me postado diante da porta da sala onde realizava as reuniões. Para minha surpresa, estava fechada. A reunião havia terminado, é que eu havia errado o dia, já era sábado. Ele não tinha desejo de estar ali. Ele tinha um objetivo, através dele ter sido eleito para o cargo da diretoria, de obter recursos para a peça teatral dele. Quando não se há desejo de uma coisa, ou de uma pessoa, ou de estar no lugar com pessoas, a resposta é o esquecimento. É um esquecimento combinado. Eu amo estudar Freud, porque a partir de Freud, a obra é um escopo volumoso, né? E 24 volumes, rica, profunda, densa, e que dali vários outros.
psicanalistas clássicos extraiu um ponto teórico para explorar, mas o que eu acho gostoso é que Freud deixa aqui sinais, dicas de coisas que estão visíveis. O Lacan, ele é bastante atormentador, né, gente? Quem te deseja ou deseja algo de sua empreitada, vai estar do seu lado, vai estar. Eu vou falar aqui uma coisa absurda, bem absurda mesmo, talvez você que é aspirante não vai gostar. Eu sei nessa escola quem deseja ficar nela e quem está apenas de passagem ou quem está apenas. O que que eu posso tirar daqui? Eu sei, eu sei. Eu acho que o desejo é a resposta para tudo. É o que eu vejo, é o que eu penso, é o que eu tenho vivenciado nas minhas travessias. Começa as desculpas, eu já sei. Tem aula que tem aluno que não aparece. Tem live, tem pessoas que não aparecem, mas as desculpas aparecem. Isso te incomoda, André? Não é que me incomoda, não sei se entendeu o que que é uma escola ou sociedade psicanalítica ou, na verdade, a psicanálise. Poxa, professor, está me constrangendo com essa aula, mas não estou preocupado com isso não, não estou preocupado. É impossível a pessoa estudar esse módulo aqui e depois acreditar de que o outro não está mais lhe percebendo. É impossível. Esse módulo é um módulo pequeno, é apenas de 317 páginas. Isso dá para ler metade de um dia? Impossível a pessoa não perceber. Se Freud está trazendo exemplos do seu cotidiano da sua época e que nada mudou no que tange a subjetividade do sujeito, é somente uma questão cultural que vai ali trazer uma outra roupagem. Ser psicanalista é estar comprometido com a psicanálise de uma maneira não fiel, mas leal. Leal. De maneira leal. Então você que está assistindo essa aula, você é aspirante, se perceba nas desculpas. Se perceba nos seus atos falhos, nos seus esquecimentos. Se perceba na sua preguiça. Se perceba no seu cansaço. Se perceba nos seus acidentes. Mas não acredite que alguém que realmente passou por uma formação e continue ensinando uma formação séria, que está sendo enganado. Não dá, não dá. Muito pelo contrário. Está lendo e percebendo as coisas. O exemplo seguinte combina um ato sintomático com extravio. Chegou ao meu conhecimento por caminhos algo indiretos, mas porém de uma fonte segura. Uma dama viajou para Roma com seu cunhado, que era um artista famoso. O visitante foi muito festejado pela comunidade alemã de Roma e recebeu, entre outros presentes, uma antiga medalha de ouro. A dama ficou mortificada por seu cunhado não saber apreciar suficientemente o valioso objeto. Já de volta à casa, substituída em Roma por sua irmã, ela descobriu, ao
ao desfazer as malas que trouxera consigo a medalha. Não sabia como. Remeteu prontamente ao cunhado uma carta com a notícia, anunciou que no dia seguinte reenviaria para Roma o objeto carregado. No dia seguinte, porém, a medalha se extraviara com tanta habilidade que não pôde ser encontrada nem remetida. Foi então que a dama começou a compreender o sentido de sua distração. A saber, ela queria ficar com o objeto. Tomate falho combinado? Se você deseja, você, meu caro aspirante, meu caro analista, se você deseja ser um analista, vou falar para você que nem Zima falou para um amigo meu que é freudiano. Lê Freud. Aqui está toda a clínica. Aqui está a base das clínicas, está aqui, é Freud. Professor, você é bastante radical. Sou bastante radical. E a clínica, ela é radical. Não se negocia a clínica, não se negocia a cura, não se negocia o inconsciente. Aliás, o inconsciente não aceita negociação. Se você deseja verdadeiramente ser um psicanalista, leia Freud. Quanto de tesão você tem pela sua formação? Quanto de tesão? Quando eu vi isso pela primeira vez dos lábios de uma psicanalista lacaniana, estávamos estudando o Banquete de Platão, aquilo para mim me deixou perturbado, conturbado, angustiado. Levei isso para análise e meu analista me fez a mesma pergunta: quanto de tesão você tem na sua clínica? Sai mais angustiado da análise. Mas foi bom, foi muito bom vivenciar aquela experiência, muito bom mesmo. Há casos em que o ato falho se remete obstinamente, mudando para isso os meios que emprega. Por motivos que lhe eram desconhecidos, Ernest Jones, quem puder comprar a obra dele e o dicionário dele, ele tem uma obra bibliográfica do Freud fantástica. Quem puder adquirir, vai encontrar na estante virtual www.estantevirtual.com.br as obras de Ernest Jones. Quem puder comprar a bibliografia dele, que é de 2 volumes, tá? Volume 1 e volume 2, e os dicionários deles também, que são 2 volumes, dicionários psicanalistas, mas o dicionário dele é completamente pautado em Freud. É diferente do dicionário enciclopédico, Freud, Lacan, é diferente do dicionário de Laplanche, que é totalmente lacaniano, é diferente do dicionário de Elizabeth Rudinesco, que é totalmente também lacaniano, né? Agora, tem uma obra do David Zimmerman, quem quiser adquirir, que é sobre vocabulário psicanalítico. Ali tem todos os teóricos, cada um com a sua teoria e técnica, e também com seus distintos vocabulários clínicos. O freudiano tem um modo de falar, o lacaniano outro, o feresiano outro, o, o biano tem outro, o kleiniano tem outro, o jungiano tem outro, né? Então, eu penso que seria bom você, meu caro, meu querido aluno, adquirir esses dicionários, né? Porque como é que eu pesquiso? Antes de eu pesquisar a obra de um autor, eu gosto de ler a vida do autor, né? De preferência, comprar aqueles tijolões assim, né? De 500 ou 600 páginas, ou de 800 páginas, e começar a ler na madrugada, tipo 2 horas da manhã, 1h30 da manhã, eu levanto, jogo água no corpo, tomo um café bem forte, ou então mistura com um pouquinho de Coca-Cola e vamos estudar. Depois dali vem o segundo passo, ler a obra do autor, transcrever para um papel as anotações. Aí, em terceiro lugar, fecha com chave de ouro, ler bons dicionários que remetem àquela obra. É assim que são minhas pesquisas. Leio a vida daquele autor, a obra daquele autor, e depois fecha com chave de ouro com obras psicanalíticas que vai remeter toda aquela vida do autor e também eh, as obras dele. Tá? É apenas uma dica, uma forma de fazer pesquisa, né?
Achou certa vez uma carta em sua escrivaninha por vários dias sem despachá-la. Por fim, decidiu remetê-la, mas a carta foi devolvida pois ele se esquecera de subscritá-la. Depois de colocar o endereço, tornou a levá-la ao correio, mas dessa vez ela estava sem selo. A essas alturas, não pôde mais ignorar sua relutância em despachar a carta. Ou seja, era um ato falho, combinado. Eu não quero fazer isso. Naquele dia que você programa uma coisa e dá tudo errado. É porque a pessoa não quer estar ali, não quer fazer aquilo, não quer. A tentativa de realizar uma ação que se opõe a uma resistência interna não expressivamente narradas num breve comunicado do Dr. Cal. O episódio que se segue mostrará com que persistência o inconsciente sabe impor-se quando um motivo para impedir que se execute uma intenção. E como é difícil tomar precauções contra essa persistência. Ou seja, um conhecido pediu-me que lhe emprestasse um livro e o levasse para ele no dia seguinte. Prometi imediatamente que o faria, mas ciente de que no intenso sentimento de desprazer, que a princípio não consegui explicar. Mais tarde, tudo me ficou claro. A pessoa em questão me devia há anos uma soma em dinheiro, que não parecia não parecia pensar em pagar. Não pensei mais no assunto, mas lembrei-me dele da manhã seguinte, com o mesmo sentimento de desprazer, e disse prontamente a mim mesmo: seu inconsciente logo se empenhará em fazer com que você esqueça o livro. Mas você não quer ser descortês e, por isso, fará todo o possível para não esquecê-lo. Chegando em casa, embrulhei o livro e coloquei-o a meu lado da escrivaninha, onde redijo minha correspondência. Passado algum tempo, saí e dei alguns passos e me lembrei de que deixara na escrivaninha as cartas que queria remeter. Uma delas, diga-se de passagem, era uma carta que fui obrigado a escrever algo desagradável a uma pessoa com quem esperava receber apoio em determinado assunto. Voltei, peguei as cartas e tornei a sair. Já no bonde, ocorreu-me que havia prometido à minha mulher encarregar-lhe de fazer uma certa compra. E fiquei satisfeito com a ideia de que o embrulho seria pequeno. Nesse ponto, ocorreu-me subitamente uma associação embrulho-livro. E só então notei que não estava levando o livro. Portanto, eu não só esquecera ao sair pela primeira vez, como também continuara a não enxergá-lo ao buscar as cartas ao lado das quais ele estava. Freud não queria. Freud estava ressentido. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido aluno. Se você entender de inconsciente, você vai entender o ser humano, mas só vai entender o inconsciente se você ler Freud. Ou ler tudo remetente à psicanálise. Klein, Winnicott, Lacan, tudo que você leia, não deixe de ler, mas não deixe de fazer a sua análise. Mas estava ressentido, ele emprestou uma soma de dinheiro para o cara e o cara não pensava em pagá-lo. Não existe desculpa, não existe esquecimento, não existe acidente, não existe eu sou desleixado, eu sou descuidoso. Não existe. O que existe é um ato falho, combinado, orquestrado pelo seu inconsciente, por aquilo que foi recalcado. E por mais que Freud se prontificava conscientemente em emprestar o livro,
ele entrava no estado de ato falho. Ele esqueceu o livro pela segunda vez. Então ele desistiu. O gostoso de você estudar as obras e a teoria de cada teórico, que você começa assim, a perceber e perceber o outro à sua volta, as intenções dele. Ah, esqueci o presente. Ah, esqueci. Não, você não quer. Você não quer. Eu não queria. De vez em quando eu faço uns testes com algumas pessoas. Poxa, eu te pedi isso. Eu falo de maneira até carinhosa. Pô, e a pessoa, ah, esqueci. Não, não esqueceu, não era importante. Não era importante. Então, não havia tesão e desejo de estar ali ou de contribuir. E aí eu lembro da minha analista que ela me dizia, eu me faço de boba, eu vou além, me faço de palhaço. Ok, se esqueceu. Ok, você não lembra. Ok, você estava sobrecarregado. O inconsciente mostra tudo. Tudo. O mesmo se consta numa observação de Otto Huck, 1912. Analisou exaustivamente um homem escrupulosamente ordeiro e pedantemente precisou, narrou a seguinte experiência, totalmente extraordinária para ele. Uma tarde ia ele pela rua quando quis saber as horas, reparando então que havia deixado seu relógio em casa, coisa que, segundo sua memória, nunca lhe acontecera antes. Como tinha de comparecer pontualmente a um compromisso à noite e não lhe restava tempo suficiente para buscar o seu relógio, ele aproveitou sua visita a uma dama amiga, a sua, para pedir-lhe um relógio emprestado para esse fim. Isso era perfeitamente viável porque ele já tinha o compromisso prévio de visitar essa dama na manhã seguinte. Ocasião em que prometeu devolver-lhe o relógio. No dia seguinte, porém, quando quis entregar o relógio emprestado à sua proprietária, descobriu com assombro que o esquecera em casa. Dessa vez, portava seu próprio relógio. Tomou assim a firme resolução de devolver o relógio da dama nessa mesma tarde, coisa que realmente levou a cabo. Mas quando quis ver as horas e deixá-la, ficou imensamente aborrecido e atônito ao descobrir que tomara a esquecer seu próprio relógio. A repetição desse auto pareceu tão patológica a esse homem, comumente tão amante da ordem, que quis conhecer sua motivação psicológica. E essa se revelou prontamente através da indagação psicanalítica a respeito de ter acontecido alguma coisa desagradável no dia crucial em que se esqueceu do relógio pela primeira vez, e a respeito do contexto em que isso ocorrera. Ele contou de imediato como depois do almoço, um pouco antes de sair, esquecendo o relógio, tivera uma conversa com sua mãe, que lhe contara que um parente irresponsável que lhes havia causado muitos aborrecimentos e despesas, piora o seu próprio relógio. Mas como este era necessário na casa, pediu-lhe ao narrador que fornecesse o dinheiro para resgatá-lo. Essa maneira quase impositiva de tomar o empréstimo causou em nosso homem um impacto muito penoso. Tornou a invocar-lhe todos os desgostos que esse parente lhe havia causado há muitos anos. Seu ato sintomático, é isso mesmo. Sintomático, desculpa, gente. Sintomático, portanto, mostra ter sido muitos determinantes. Em primeiro lugar, expressou um pensamento que dizia aproximadamente o seguinte: não vou permitir que o dinheiro me seja extorquido dessa maneira. E se precisam de um relógio, deixarei o meu em casa. Mas como precisava do relógio para manter um compromisso à noite, essa intenção só pôde
efetivar-se por um caminho inconsciente, sob forma de um ato sintomático. Em segundo lugar, o esquecimento dizia mais ou menos o seguinte: sacrificar dinheiro eternamente por esse inútil vai acabar me arruinando, a ponto de eu ter que abrir mão de tudo. Embora no dizer dele, sua indignação diante da notícia tivesse sido apenas momentânea, a repetição do mesmo ato sintomático mostra que ela continuou a atuar intensamente no inconsciente. Mais ou menos como sua consciência dissesse: não consigo tirar essa história da cabeça. Tendo em vista essa atitude do inconsciente, não nos surpreende que o relógio pedido e emprestado à dama tivesse o mesmo destino, mas talvez também tenha havido motivos especiais fornecidos essa transferência para o inocente relógio da dama. O motivo mais óbvio, provavelmente, é que ele, sem dúvida, gostaria de guardá-lo para substituir seu próprio relógio sacrificado. E por isso esqueceu de devolvê-lo no dia seguinte. Talvez também lhe agradasse conservá-lo como lembrança da dama. Além disso, o esquecimento do relógio forneceu-lhe a oportunidade de visitar pela segunda vez essa dama a quem ele admirava. É certo que teria de visitá-la pela manhã, por causa do outro assunto. E com o esquecimento do relógio, ele parece indicar que seria uma pena usar essa visita combinada muito tempo antes para o propósito passageiro de devolver o relógio. Além disso, o esquecimento do próprio relógio por duas vezes e a restituição assim possibilitada do relógio alheio indicam que o inconscientemente nosso homem estava procurando não andar com os dois relógios ao mesmo tempo. É óbvio que estava tentando evitar essa aparência de abundância excessiva, que estaria em flagrante contraste com a penúria de seu parente, por outro lado. Ele soube, com isso, fazer frente à sua aparente intenção de se casar com a dama, fazendo assim mesmo a advertência de que tinha a obrigação indissolúveis para com sua família, sua mãe. Por fim, outra razão para o esquecimento de um relógio de mulher poderia ser buscada no fato de que, na noite anterior, sendo solteiro, ele se sentira embaraçado diante dos amigos por ver as horas do relógio de mulher, coisas que só subrepticamente e para evitar que se repetisse essa situação embaraçosa, não quis mais usar o relógio. Por outro lado, como tinha de devolvê-lo também, aqui o resultado foi um ato sintomático inconsciente, realizado que se revelou como uma formação de compromisso entre impulsos emocionais conflitantes e como um triunfo duramente conquistado da instância inconsciente. Ou seja, havia ressentimento com relação a esse parente. E é uma questão de significantes com esse relato. É impossível, depois dessas aulas, esse futuro analista ou esse não dizer: peraí, essas coisas existem realmente, esquecimento, pessoas desleixadas, pessoas sem compromisso, acidente casual. Realmente essas coisas existem? Ou tem algo ali, como diz o Freud, atrás desse inconsciente, ou atrás desse ato falho falando? Como diz um amigo meu que também é filósofo e psicanalista, ele diz: nada é o que se apresenta. Nada é o que se apresenta. Há algo ali atrás. Existe algo ali atrás. É gostoso. É muito gostoso na psicanálise, porque você passa a ver as coisas como elas são de verdade. Aqui estão três casos observados por J. Starker, 1916. Extravio, quebra, esquecimento como expressão de uma conta, de uma conta vontade repelida.
Dentre uma coleção de ilustrações para um trabalho científico, tive um dia que emprestar algumas a meu irmão, pois ele queria usá-las como dispositivo numa conferência. Apesar de momentaneamente ciente de minha ideia de que eu preferia não ver essas reproduções colecionadas a tão duras penas exibidas ou publicadas de maneira alguma antes que eu mesmo pudesse fazê-lo, prometi-lhe que procuraria os negativos das imagens desejadas. E com elas confeccionaria diapositivos. Mas não pude achar esses negativos. Procurei por toda a pilha de caixas repletas dos negativos pertinentes ao assunto, e bem os 200 negativos passaram por minhas mãos, um após o outro, mas os negativos que eu procurava não estavam ali. Sus- Suspeitei de que, na verdade, eu parecia não querer que meu irmão obtivesse essas ilustrações. Depois de me conscientizar desse pensamento invejoso e de combatê-lo, percebi que eu pusera de lado a primeira caixinha da pilha e que não havia examinado, e essa caixa continha os negativos procurados. Na tampa da caixinha havia uma pequena anotação sobre seu conteúdo, e é provável que eu lhe tenha dado uma rápida olhadela antes de pôr a caixa do lado. O pensamento invejoso, entretanto, parecia ainda não estar inteiramente vencido, pois houve ainda toda sorte de incidentes antes que os diapositivos fossem despachados. Partindo deles a apertar os demais, enquanto segurava na mão para limpar o lado do de vidro. Nunca costumo quebrar um diapositivo dessa maneira. Quando mandei fazer um novo exemplar dessa chapa, ela caiu da minha mão e só não quebrou porque entendi, estendi o pé e aparei a queda. Quando montava o diapositivos, a pilha inteira tornou a cair no chão. Felizmente, sem que nenhum se quebrasse. E por fim, vários dias se passaram antes que eu realmente os embalasse e remetesse, pois, embora renovasse todos os dias minha intenção de fazê-lo, a cada dia tornava a esquecê-la. Ou seja, ele estava com inveja do irmão. Ele tentou recalcar essa inveja e ela reaparece como esquecimento. Mas ele tinha consciência que estava com inveja do irmão. O tempo todo as coisas estão acontecendo. O tempo todo. A todo tempo. As coisas estão acontecendo. Esquecimento repentino. Ação equivocada na execução final. Certo dia eu tinha que enviar um cartão postal a um conhecido, mas fui adiando isso por vários dias. O que me deu forte suspeita de que a causa era a seguinte: ele me informara por carta no decorrer daquela semana eu seria visitado por alguém cuja visita eu não estava particularmente ansioso por receber. Terminada a semana, reduzida a perspectiva da visita e desejada, escrevi finalmente o cartão postal, onde lhe comunicava quando eu disporia de tempo livre. Ao escrever o cartão, pensei inicialmente em acrescentar que não pudera escrever antes devido ao talho em excesso estafante ou, ou intenso. Mas no final não o fiz, pois não há ser humano razoável que ainda acredite nessa desculpa corriqueira. Não sei se a pequena in- in- inverdade ainda assim estava fadada a se expressar, mas quando coloquei o cartão postal na caixa do correio, depositei o errônea na abertura inferior.
Ou seja, ele não queria aquela visita, ele tentou dar uma desculpa que estava com muito trabalho. Você já ouviu isso durante o dia de alguém? Ah, eu não tive tempo. Já ouviu isso? Eu não tive tempo de ver, de falar, de resolver. Sim, não queria. Aqui entra que lá fala desejo. Então, não era do seu desejo. Meu querido aluno, se você quiser continuar se enganando depois de uma videoaula dessa, ou desse modo, é porque você deve estar numa resistência muito grande às suas verdades. É impossível. Depois desse modo, dessa videoaula, a pessoa acreditar nas desculpas perversas do outro para com você. Não quer, não quer. Mas não consegue falar, então recalca e começa as atuações, né? Ué. Esquecimento e erro. No manhã de tempo belíssimo, uma jovem foi ao Risca Museum para ali desenhar alguns moldes de gesso, embora preferisse passear, já que o tempo estava bom. Ela resolveu ser dirigente mais uma vez e desenhar um pouco. Primeiro tinha que comprar papel de desenho. Foi a uma loja, cerca de 10 minutos a pé do museu, e comprou lápis e outros materiais de desenho, mas esqueceu justamente de comprar o papel. Foi para o museu e, quando estava sentada em sua banqueta, pronta para começar, percebeu que não tinha papel e teve que voltar à loja. Feita a compra, ela começou realmente a desenhar, o trabalho progrediu bem e, após algum tempo, ela ouviu o relógio da torre do museu bater muitas vezes. Deve ser meio-dia, pensou e continuou trabalhando até o relógio da torre bater a quarta. Bateu um quarto de hora. Deve ser meio-dia e 15, pensou. Em seguida, embalou material de desenho, resolveu ir passeando pelo Valder Park, até que a casa da irmã, para ali tomar um café, o que na Holanda é equivalente ao almoço. Passando pelo museu, Sussuaço, ela viu com assombro que era apenas meio-dia e não meio-dia e meio. O tempo tentadoramente bom levara melhor sobre sua dedicação. Por isso, quando o relógio da torre deu 12 badaladas, às 12h30, não lhe ocorreu pensar que os relógios dos componários também marcam as meias horas. Então, quer dizer, o desejo dela estava em outro lugar. Ela não conseguiu fazer a leitura do tempo. Nossa, já se passou o tempo. Aham. Exatamente aquele momento ali era especial para ela. Com alguns dos exemplos acima já mostraram a tendência perturbadora e consciente também pode alcançar seu objetivo através da repetição obstinada do mesmo tipo de ato falho. Tomou como divertido exemplo disso um livrinho intitulado, publicado em Munique pelo Drey Masken Verlau, mas tenho que deixar o autor do livro a responsabilidade por essa historinha narrada de maneira de Mark. Na peça de um ato, a censura, declara-se no momento mais solene o medo da morte e o erro de lógica. O autor, que muito valorizava esse trecho, pediu ao autor durante
os ensaios, que fizesse uma pequena pausa antes da palavra. E à noite, compenetrou-se o ator integralmente de seu papel e teve o cuidado de observar a pausa. Mas involuntariamente disse, no mais solene dos tons, o medo da morte. É de um erro de imprensa? Em resposta às perguntas do artista ao final do espetáculo, o autor assegurou-lhe que não tinha a menor crítica a fazer, só que o trecho em questão não dizia medo da morte. É um erro de imprensa, mas é um erro de lógica. Quando o Die foi novamente à cena na noite seguinte, o ator, chegando ao mesmo trecho, declarou de novo, com mais solene entonação: o medo da morte é um. Mais uma vez acumulou o ator elogios ilimitados, apenas comentando de passagem que o texto não dizia que o medo da morte é um lembrete, mas sim que é um erro de lógica. Na noite seguinte, Dee foi novamente encenada e o ator com quem é extremamente o ator fizera amizade e trocaram opiniões sobre questões artísticas e disse ao chegar ao trecho com essa expressão mais solene do mundo: o medo da morte é um. De novo ele disse erro de imprensa. O artista recebeu os louvores irrestritos do autor e a peça se repetiu muitas vezes, outras vezes, mas o autor teve que dar por liquidada para sempre a noção de erro de lógica. Rank, em 1912, também deu atenção às relações muito interessantes entre ato falho e sonho, mas não se pode apreciá-la sem uma análise minuciosa do sonho ligado ao ato falho. Certa vez, dentro de um contexto mais amplo, sonhei que havia perdido minha carteira. Pela manhã, enquanto me vestia, realmente notei a falta dela. Ao descer-me a noite anterior ao sonho, eu me esquecera de tirá-la do bolso da calça e colocá-la no lugar usual. Esse esquecimento, portanto, não me era desconhecido e provavelmente se destinara a expressar um pensamento inconsciente que estava preparado para aflorar no conteúdo do sonho. Não pretendo afirmar que esses casos de atos falhos combinados possam ensinar-nos algo novo, algo que já não estivesse podido deduzir dos casos simples. Mas é certo que essa mudança na forma assumida pelo ato falho, enquanto resultado, permanece no mesmo, dá a vivida impressão de que uma vontade que se esforça por atingir o alvo determinado. E contradiz, de maneira muito mais energética, a noção de que o ato falho é uma coisa aleatória e não requer interpretação. Também é possível que nos cause estranheza esses exemplos, o fato de uma intenção consciente ser tão radicalmente incapaz de impedir o êxito do ato falho. Meu amigo, apesar de tudo, deixou de comparecer à reunião da sociedade e a dama não foi capaz de se separar da medalha. O não sabido, desconhecido, inconfessado, que se opunha a essas intenções, encontrou outra saída depois que lhe foi barrado o primeiro caminho. E que para superar um motivo desconhecido faz-se necessário algo diverso, de uma intenção contrária à consciente. Seria preciso um trabalho psíquico capaz de tornar desconhecido o conhecido pela consciência. Porque cometemos atos falhos. Lacan chama de atos perfeitos. Eu chamo de que o inconsciente mais uma vez acertou. É interessante que quando a pessoa comete um ato falho, ela quer se explicar. Lacan fala, você só está se complicando. O ato falho revela uma verdade oculta, reprimida
do sujeito. O desejo, tesão, tá ali. Mas em algum momento ele vai aparecer. Falas, escrita, uma ligação errada, um gesto, ele vai aparecer. E para aquele que estudou esse módulo 6 sobre a psicopatologia da vida cotidiana 1901, vai ver que não tem nada ali de estranho ou errado. Tem apenas algo recalcado que está reaparecendo de forma sintomática. Muito obrigado a você que assistiu essa videoaula. E qualquer dúvida sobre esse capítulo, por favor, não deixe de perguntar. Tá bom, gente linda? Até a próxima. E lembrando que no dia 18 teremos a nossa live desse modo e dia 25 estaremos entrando um caso de histeria, né? 3 ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos, de 1901 a 1905. Desde já, muito obrigado a você e vamos caminhando, gente linda. Muito obrigado.